O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, novo ministro da Defesa do governo Bolsonaro, emitiu uma dura nota retrucando o ataque proferido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O oficial, sucessor do general Braga Neto, salientou o teor irresponsável de ofensas graves destinadas contra instituições nacionais permanentes, além de frisar que as insinuações foram feitas sem apresentar qualquer prova. A nota aponta que a ofensa às Forças Armadas afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições. Ouça a íntegra da nota. Nota oficial: as Forças Armadas e o processo eleitoral. Acerca da fala do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, durante participação por videoconferência em um seminário sobre o Brasil promovido por entidade acadêmica estrangeira, em que afirma que as Forças Armadas são orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral, o Ministério da Defesa repudia qualquer ilação ou insinuação sem provas de que elas teriam recebido suposta orientação para efetuar ações contrárias aos princípios da democracia. Afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem a apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou ou como isso aconteceu, é irresponsável e constitui-se em ofensa grave a essas instituições nacionais permanentes do Estado brasileiro. Além disso, afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições. As Forças Armadas, republicanamente, atenderam ao convite do Tribunal Superior Eleitoral e apresentaram propostas colaborativas, plausíveis e exequíveis no âmbito da Comissão de Transparência das Eleições e calcadas em acurado estudo técnico realizado por uma equipe de especialistas para aprimorar a segurança e a transparência do sistema eleitoral, o que ora encontra-se em apreciação naquela comissão. As eleições são questão de soberania e segurança nacional, portanto, do interesse de todos. As Forças Armadas, como instituições do Estado brasileiro desde o seu nascedouro, têm uma história de séculos de dedicação a bem servir à pátria e ao povo brasileiro, quer na defesa do país, quer na contribuição para o desenvolvimento nacional e para o bem-estar dos brasileiros. Elas se fizeram, desde sempre, instituições respeitadas pela população. Por fim, cabe destacar que as Forças Armadas contam com a ampla confiança da sociedade, rotineiramente demonstrada em sucessivas pesquisas e no contato direto e regular com a população. Assim, o prestígio das Forças Armadas não é algo momentâneo ou recente. Ele advém da indissolúvel relação de confiança com o povo brasileiro, construída junto com a própria formação do Brasil. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro de Estado da Defesa. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE,
com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 9 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Obrigada, senhor presidente. Eu queria chamar a atenção no bom sentido, né, na primeira intervenção falei de questões internas aqui, agora gostaria de falar um pouquinho da situação nacional. Eu tenho assim, uma grande preocupação com algumas decisões que vêm sendo prolatadas, que são decisões que impactam de maneira muito profunda o direito de expressão e de manifestação, e são decisões que vêm sendo aplaudidas, em regra, vou utilizar uma expressão não jurídica, pela torcida adversária do impactado. Então, há alguns dias, acho que no final da semana passada, o ministro Alexandre de Moraes determinou a colocação de uma tornozeleira eletrônica no deputado federal Daniel Silveira. E por quê? Porque ele esteve aqui na porta da Assembleia, numa manifestação, eu não consigo me lembrar o assunto agora, mas uma manifestação pacífica, tão pacífica que nós que estávamos trabalhando, nem tomamos conhecimento, não teve algazarra, não teve quebra-quebra, não teve gritaria, não teve nada. Então, Janaína, mas lá atrás o deputado gravou um vídeo, o deputado exorbitou. Eu realmente não corroborei o vídeo que o deputado gravou. Sempre disse e digo que as críticas devem ser feitas de maneira urbana, de maneira respeitosa, sem adjetivos, sem frases que possam ser consideradas ameaçadoras. Então, não estou aqui defendendo o vídeo, mas não me parece razoável que uma manifestação, por mais inadequada que seja, além da prisão, além de várias restrições, agora enseje que um deputado, em ano eleitoral, utilize uma tornozeleira eletrônica, sendo que não houve nenhum tipo de imputação a ele, de desvio de verbas, de ato de corrupção, de solicitações indevidas. E o que acontece? Como o deputado Daniel Silveira é um bolsonarista daqueles mais aguerridos, quem está do outro lado aplaude. Aplaude a colocação de tornozeleira num parlamentar por ele ter vindo a uma manifestação pacífica. Eu considero isso muito grave, em termos de desrespeito às nossas liberdades. Aí, neste final de semana, é duro porque eu estou afastado da advocacia, mas eu sou advogado. Então, eu tenho que tomar cuidado para não desrespeitar o Código de Ética dos advogados. Então, eu não quero aqui fazer uma crítica aos advogados. A minha crítica é à iniciativa. O Partido Liberal, ao qual o presidente se filiou, propôs uma ação perante o Tribunal Superior Eleitoral para proibir que artistas se manifestassem durante um festival de músicas que aconteceu no fim de semana, ou está acontecendo,
porque alguns artistas, né, falaram o nome de um candidato, ou falaram contra outro candidato, ou apresentaram bandeiras de candidato, né, pré-candidato, porque, muito embora todos saibam que são candidatos, não se pode falar candidato. O Partido Liberal propôs uma ação para proibir que os artistas se manifestassem. E o que é mais assustador, né, com todo respeito, não acho inteligente essa provocação, porque é o tipo de medida que volta contra, né, porque naquele momento quem está manifestando contra o candidato representado por aquele partido, mas amanhã, né, podem utilizar o precedente, né, contra o candidato que o pediu. Então não acho nem um pouco inteligente. Mas, além dessa falta de estratégia, com todo respeito, o ministro deu a liminar. O ministro deu a liminar dizendo que um artista falar bem ou mal de pré-candidato seria pré-campanha. Meu pai, pré-campanha só se aplica para os potenciais candidatos. Não existe pré-campanha de cidadão eleitor, por mais conhecido e famoso que seja. Né? Não é porque o cidadão é artista que ele perde a sua condição de cidadão. Não tem lei nenhuma que proíba um artista, um jornalista, um formador de opinião, um religioso, de se manifestar, de expressar sua opinião política, eleitoral. Nós podemos até... Vossa Excelência me concede um minuto só para finalizar o raciocínio? Nós podemos até fazer uma reflexão sob o ponto de vista da adequação. Né? Porque quando um artista se apresenta, ele se apresenta para uma coletividade. E com certeza naquela coletividade há eleitores dos mais diversos candidatos, das mais diversas linhas ideológicas. Então nós podemos ponderar, é adequado que o artista faça dessa forma? Mas é o público dele que vai avaliar. Né? Eu, particularmente, não considero adequado, porque me parece que é um desrespeito para com aqueles que estão ali, né, com o intuito de se divertir, que de repente pensam de forma diferente. Mas aí é uma questão de adequação, não de ilicitude, não de afronta à legislação eleitoral. Né? Como se amanhã a pessoa vai numa missa, vai num culto, e o líder faz algum tipo de comentário. Eu entendo que é inadequado, porque ali entre os fiéis há pessoas que pensam de maneiras diferentes. Mas entre ser inadequado e ser uma ilegalidade, uma ilicitude passível de proibição, de multa, vai uma distância enorme. E aí, aqueles que defendem a liberdade de expressão, de manifestação de Daniel Silveira, do deputado, aplaudiram essa excrescência. Desculpa, não tem outro termo para isso. Então, o que está faltando nesse momento é um pouco de ponderação, um pouco de distanciamento, né, e muito de justiça. Porque nós vamos abrindo portas para essas intervenções do Estado, para essas proibições. Né? Nem entro no mérito da suspensão do Telegram. Mas percebam os senhores que nós estamos num crescente de cessação dos nossos direitos, das nossas liberdades. Então o que eu venho pedir aqui à esquerda, à direita, a quem ainda não se decidiu, né? A quem criou outra terminologia para se apresentar, não importa. É que procurem exercitar a alteridade, colocar no lugar do outro, trocar os agentes envolvidos e perceber que toda a restrição do direito de liberdade de expressão e manifestação, sobretudo pacíficas, toda restrição fere a democracia, fere a república e fere cada cidadão. Hoje a decisão está contra aquele, mas pode ser contra o outro no dia seguinte, e é o que nós estamos vendo. E isso é muito ruim. Nunca imaginei testemunhar tamanho retrocesso. Muito obrigada, senhor presidente.